agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 23 de março de 2009, é uma segunda-feira. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, e o versículo, a partir do versículo de número 12. O tema da nossa mensagem é o próprio Apocalipse capítulo 2 e o título Estudo do Apocalipse parte 4. Estudo do Apocalipse, parte 4, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bem, essa aqui é a terceira carta do Apocalipse. A terceira carta escrita por João, revelada por Jesus e enviada àquele grupo de igrejas da chamada Ásia Menor. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava numa cidade problemática, porque era uma cidade envolta na idolatria, era uma cidade totalmente misturada com vários ritos, e essa mistura trazia problemas para aquela igreja, assim como as demais igrejas que faziam parte da chamada Ásia Menor. E justamente nessa cidade de Pérgamo foi inventado o pergaminho, e o pergaminho era aquela forma de escritura mais moderna, que a forma mais antiga era o papiro, que era feito e da extração da planta, né? Ou do papiro, que é uma planta que nascia e nasce junto aos rios. Já mais à frente, eles inventaram o pergaminho, que era feito e produzido de peles de animais, o que causava, ou melhor, o que trazia uma maior durabilidade para as escrituras do passado. Mas ali você verifica que na apresentação, Jesus ele se apresenta a essa igreja dizendo que ele é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E a espada aguda de 2 fios, eu já falei e vou falar várias vezes, porque às vezes volta esse contexto, essa espada de 2 fios, ela significa que ela corta para os 2 lados. Os 2 fios mostram que tem 2 cortes, de um lado e do outro. E esses 2 cortes simbolizam, na verdade, a plenitude da palavra de Deus. A palavra de Deus que tem poder ativo para frente e para trás. De forma que, quando você pega o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento formam a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que quando diz que da sua boca sai aquela espada aguda de 2 fios, aquela espada que tem 2 cortes, é para significar para mim e para você, meu irmão, que Jesus é aquele que tem a palavra, é aquele que corta para os 2 lados. Isso também simboliza que aquela igreja, ela estava entrando num estado de juízo, porque quando a espada de Jesus, que é a palavra de Deus, ela atua para 2 situações. Ela atua tanto para punir quanto para elogiar, e você vai verificar isso. No contexto, quando ele fala que a espada de 2 fios estava com ele, na verdade, ele dizendo que a igreja de Pérgamo sofreria uma sanção mais à frente, caso não viesse a se arrepender dos seus maus caminhos. E de uma outra forma também, a palavra de Deus, ela nos traz a esperança. Então, na verdade, a espada é símbolo de vitória, é símbolo daquele que venceu, porque o único que tem a espada vencedora através dos séculos e através também da eternidade é Jesus Cristo. Mas essa espada, às vezes, também ela vem em forma de repreensão, e era isso que estava acontecendo naquele momento. Esse que tem a espada, que é Jesus, ele estava indo ali para repreender algumas atitudes daquela igreja, e é o que nós nesta manhã veremos, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que é apta para discernir as intenções do coração e para penetrar até a profundidade do ser, como nesta manhã, a palavra entre mim e entre você.
para fazer uma divisão, arrancar o que é ruim e colocar o que é bom, para que nós tenhamos um bom, perfeito e agradável desenvolvimento na presença do Senhor Jesus. Mas aqui nós temos a igreja de Pérgamo. O tema, você sabe, é Apocalipse, e o título é Estudo do Apocalipse, essa é a parte 4. Mas em primeiro lugar, nós queremos pegar o versículo 13, porque no versículo 13 mostra que aquela igreja recebeu poucos elogios. Poucos elogios a igreja de Pérgamo recebeu. Confira comigo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, essa igreja guardava as obras, ainda que de uma forma bem lenta, bem fraca, mas guardava. E ali diz claramente que eles estavam onde ficava o trono de Satanás. Esse trono de Satanás era o centro da oposição. Sabe por quê? Aquela igreja estava em Pérgamo, e Pérgamo era uma cidade totalmente envolta na idolatria. O culto e adoração ao imperador era feito em potencial ali. O primeiro templo em honra a César foi justamente edificado na cidade de Pérgamo. Ali havia grande idolatria, ali se adorava Zeus, que é o deus supremo da mitologia grega. Ali eles adoravam o deus chamado Esculápio, que foi justamente o deus que dizem ser o patrono da medicina. Inclusive tem uma serpente que você vê, aquela serpente simboliza aquele veneno que é extraído da serpente para fazer o antídoto. Então ali naquela cidade havia um ídolo com uma forma de serpente que era dedicado à medicina, e ali também havia cultos a outros deuses como a Atena, uma deusa também pagã. A idolatria, ela graçava no meio daquela cidade, por isso que a perseguição ali era grande. Os crentes de Pérgamo, eles enfrentavam a idolatria em primeiro lugar, eles enfrentavam a adoração a César, que era imposta a todos, de uma forma geral, e eles enfrentavam a perseguição por serem cristãos e aqueles que não queriam adorar. Por isso que você verifica que aquela cidade, ela era altamente contaminada pelo mal, de forma que quando Deus se dirige àquela igreja, diz: eu sei que você está aí, ó, onde está o trono de Satanás, mas você retém o meu nome e não negou a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Esse Antipas, com certeza um cristão, não tem identificação sólida, mas ele era um cristão da igreja de Pérgamo, que havia sofrido perseguição, enfrentou e morreu dando a sua profissão de fé. Ou seja, ele não negou o nome de Jesus, e ele estava rebatendo a afronta de Satanás através de toda aquela idolatria, de toda aquela perseguição. E naquele momento, a palavra que vem, elogiando Antipas, também vai se voltar a repreender os crentes daquela cidade de Pérgamo. Porque, na verdade, toda aquela oposição fazia com que você tivesse duas classes de crentes. Uma classe de crente fiel e uma classe de crente infiel. E nesta manhã você também tem que escolher, querido. Você tem que tomar um rumo na sua vida. Você deve falar: eu serei um crente de que forma? Se você for um crente tipo Antipas, aquele crente que é fiel até a morte, e se você passar por uma situação de morte, você não nega o seu Senhor, ou talvez você pode ser um crente que negocia, que assim que vem a pressão, você nega seu Cristo, ao seu Senhor e seu Salvador. Mas uma coisa eu tenho certeza, nesta manhã, aquele que tem a espada de dois gumes, aquele que tem a espada de dois fios, é aquele que está falando para você: você deve ser uma fiel testemunha, você deve ser uma pessoa que não se vende, você deve ser uma pessoa incorruptível, fiel à palavra de Deus, ainda que você enfrente até mesmo a situação como eles, enfrentando o próprio trono de Satanás, mas mantenha a sua fé, mantenha a sua profissão de fé, porque Deus há de te recompensar por tudo isso. O tema é Apocalipse 2 e o título: Estudo do Apocalipse, parte 4. Em segundo lugar, a partir do versículo 17, Pérgamo recebe muitas repreensões. Veja,
poucos elogios, muitas repreensões. O versículo 13 foram elogios, poucos. E você viu por quê? Que a resistência ali devia ser grande. Mas no versículo 14 em diante, aí abriu o leque aqui. Jesus vai repreender por muitas situações aquela igreja, a igreja de Pérgamo. Veja que no 14 diz, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha só, aqui você tem aplicações profundas. Como o culto, você sabe que era pagão e a idolatria graçava no meio do povo, no meio dos crentes também, ali havia a chamada doutrina de Balaão. Por que a doutrina de Balaão? Porque Balaão, lá no livro de Números, você pode voltar lá quando quiser para ler essa história, Balaão, ele foi marcado pela idolatria. Isso, Balaão foi marcado pela idolatria. Ele permitiu que a idolatria entrasse dentro do povo de Israel, e para que isso acontecesse, ele alugou as mulheres moabitas, e ele justamente fez aquela confusão para que houvesse uma mistura de cultura. E é por isso que Balaão ficou marcado como homem da idolatria, aquele que fez o povo de Deus pecar nos sacrifícios da idolatria e assim se prostituíssem. 2 pontos de prostituição: a prostituição espiritual e a prostituição cultural também. Porque a prostituição cultural era o relacionamento que havia entre as pessoas e entre as divindades nos tempos pagãos da antiguidade. Por isso que quando Jesus chega repreendendo, porque ali havia a doutrina de Balaão, é porque dentro da igreja de Pérgamo havia mistura dos crentes com a cultura pagã. E isso, na verdade, envolvia tudo. Havia culto a Afrodite, havia culto a todos esses deuses que nós falamos, a Zeus, havia tantas idolatrias e misturas ali dentro, que ele vem para justamente rebater aquele meio e aquela confusão. Irmão, nesta manhã, saiba isso, Deus nesta manhã também não quer a idolatria no meio do povo dele, porque a idolatria, ela, aos pouquinhos, ela vai entrando, e hoje você está vendo uma palavra que proíbe a doutrina de Balaão na igreja. Isso não era fora da igreja, isso era dentro da igreja, como hoje também é dentro da igreja. A idolatria dentro da igreja, não somente através de imagens, mas através de elementos, através de pano, de madeira, de fitas e tudo mais, que na verdade constitui a doutrina de Balaão dos tempos modernos. Essa doutrina abominável no passado, também é abominável hoje, e você deve tomar cuidado, porque a doutrina de Balaão é colocar dentro da igreja algum elemento entre a pessoa e entre Deus. Só existe um entre você e Deus, só existe Jesus. E não parou aqui não, diz mais no 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Os nicolaítas eram os que seguiam um homem chamado Nicolau. E nicolaítas ou Nicolau significa devorador do povo, você vai entender. Balaão, ele puxava para a idolatria, mas também Nicolau é outro grupo separado dentro da mesma igreja, que puxava para devorar o povo. Sabe o que significa hoje, para você entender? Devorador do povo são aqueles que estão devorando o povo de Deus. Sabe como é que é? Através da exploração financeira, através da barganha com as coisas de Deus, através daquela coisa exacerbada do dinheiro, porque você sabe que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e na verdade você tem que ter o dinheiro, mas não deve amar ao dinheiro. Mas na verdade os nicolaítas até hoje existem nos nossos meios. E como se a pessoa não soubesse, ou aquela que não lê a Bíblia, e de repente você nunca leu isso, se leu não entendeu, meu amado, saiba, os nicolaítas são aqueles que fazem o comércio com as coisas de Deus, que roubam e tiram a gordura e a lã das ovelhas, para o seu bel prazer, que Jesus já avisou lá em Mateus 24 há muito tempo. São lobos devoradores, com peles de ovelha, mas na verdade não são e não servem ao nosso Deus. Então abre o teu olho, o teu coração nessa
manhã, a doutrina de Nicolau é repreendida por Jesus naquela época e hoje também será, porque assim como a cultura de Balaão, assim também existe a cultura dos nicolaítas. E ele avisou no versículo de número 16: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja, a mesma espada que é da vitória, a mesma espada que é a sua, que é a minha vitória, é a mesma espada que Jesus diz que vai pelejar contra os que fazem e praticam essas doutrinas dentro da igreja de Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Se nesta manhã você está entendendo, se o Espírito Santo está falando ao teu coração, entenda, o próprio Jesus, ele tem paciência, e quando a paciência de Jesus acaba, de Deus acaba, segue-se o juízo. Se nesta manhã você lê essa passagem e você entende, saia, arranque a doutrina de Balaão, arranque a doutrina de Nicolau, porque ambas aborrecem ao nosso Deus. E a igreja de Pérgamo, ainda que sendo elogiada inicialmente, entrou em juízo a partir do versículo 14, e o próprio Cristo disse que ia pelejar contra ela se não houvesse arrepimento. O 17 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei ao comer do maná escondido. Isso significa, querido, que eles se envolviam com a idolatria, comiam da idolatria, dos animais e dos sacrifícios da idolatria, mas Jesus dizia e disse, e diz para você hoje: sai da idolatria, porque eu te darei o maná escondido, ou seja, o verdadeiro alimento, que é o alimento que dura para a vida eterna, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Na verdade, isso é promessa de recompensa. Ele te dará o maná, e ele te dará essa pedra, e essa pedra, se você não sabe, é o seu novo nome, é o seu novo começo, é a sua vida eterna, porque no passado, no antigo Império Romano, quem passava pelo tribunal saía com uma pedra branca. Essa pedra branca significava que ela estava sendo absolvida pelo Império Romano. Jesus estava falando para aqueles crentes que eles que guardassem a sua fé, não se misturasse com Balaão nem com Nicolau, receberiam a sua absolvição e automaticamente um novo nome naquela sociedade, não, mas na sociedade divina, no céu dos céus, quando você e eu, nós estaremos com ele no futuro. Tema Apocalipse 2, título Estudo do Apocalipse, parte 4. Nós vamos agora mudar de igreja, hein? Vamos agora para Tiatira. A igreja de Tiatira, a partir do versículo 18. Tiatira também recebe poucos elogios. Veja bem no 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Chamas de fogo, porque ele vê tudo, ele prova tudo e ele queima. Há o calor, há o fogo que consome e o que restaura. Por isso que os olhos de Jesus, eles passam pela igreja para provar, querido, tudo que você faz, que eu faço, todas as coisas estão diante dele. Aqui diz no versículo 19: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então a igreja de Tiatira, que na verdade é a quarta igreja do Apocalipse, a quarta igreja a receber a carta, a igreja de Tiatira, ela começa com elogio. Mas Jesus, ele disse que os olhos dele são como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão. Lembra dos pés como latão? É o fundamento, é o firme fundamento. É aquele que tem o fundamento da igreja, ele tem a firmeza da igreja, ele tem a edificação da igreja. E ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, querido. Nessa manhã aprenda isso. Jesus conhece as tuas obras. Jesus sabe que teu último trabalho tem sido melhor do que o primeiro.
você tem que se dedicado, você tem se esforçado e Deus está olhando e te dando uma recompensa nessa manhã. Se você é uma pessoa que começou fraca, mas hoje você desenvolve mais, Deus está te elogiando, Deus está te parabenizando, Deus está dizendo, eu conheço as tuas obras, Deus está te elogiando nessa manhã. E se você estava triste, cabisbaixo, dizendo, mas eu faço pouca coisa, o que eu faço não é nada, não, Jesus está dizendo, o teu pouco para mim é muito, a tua fidelidade para mim é muita, porque na verdade isso te trará uma recompensa no fim dos tempos, nos séculos dos séculos terminados e na eternidade que virá. Mas Tiatira teve poucos elogios. Você não pode ficar nos poucos elogios, mas você deve alcançar mais elogios. Agora a parte ruim vem aqui, a partir do versículo 20. O tema Apocalipse e o título Estudo do Apocalipse, você sabe. Tiatira recebeu poucos elogios. No versículo 20 em diante, só vem pancada, cara. Tiatira recebeu muitas repreensões e você vai ver por que nisso aqui, ó. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam como dos sacrifícios da idolatria. Veja, Jezabel, ela foi marcada dentro da cultura israelita, porque ela trouxe a idolatria e feitiçaria para dentro de Israel. A doutrina de Jezabel era justamente ela colocar feitiçaria e misturar os servos de Deus da igreja de Tiatira com os cultos de feitiçaria. E havia uma mulher ali dentro daquela igreja, que alguns entendem que era a mulher daquele pastor, outros entendem que ali é simplesmente simbólico, que talvez não fosse o nome, mas não importa. Fosse ela a mulher do pastor, ou fosse ela uma dirigente, ou fosse ela quem fosse, ela colocava aquele rito dentro da igreja. E aqui diz no 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu, porque a prostituição aqui é a mistura, querido. Não somente a prostituição física, mas a prostituição espiritual. Jezabel é a doutrina que traz a feitiçaria para dentro da igreja, que alguns erradamente usam isso aqui para dizer que as irmãs não podem usar brinco, não podem cortar cabelo, que não é nada disso, tem que estudar para aprender, para não falar besteira por aí. Aqui fala da doutrina da feitiçaria dentro da igreja, e que hoje anda brincando no nosso meio. Porque na verdade, hoje você tem cultos de feitiçaria dentro da igreja, você tem danças de feitiçaria dentro da igreja, você tem invocações de espíritos dentro da igreja, você tem espíritos dizendo que eu sou o Espírito Santo, mas que você olha exatamente igual a feitiçaria. Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Porque aqui diz claramente no 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Isso quer dizer, se eles não parassem de seguir a doutrina de Jezabel, eles sofreriam um dano, uma sanção violenta, e ferirei de morte a seus filhos. Seus filhos são os adeptos de Jezabel, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Cuidado, meu irmão. A feitiçaria no meio da igreja, a invocação, o espiritismo no meio da igreja, e as pessoas vendo aquilo e comendo da mesa de Jezabel, como era no passado. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem discernimento, sabe o que está sendo falado. Aqui diz, mas eu vos digo a vós, e aos que restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Meu irmão, você pode estar no meio do erro, você pode ver o erro, mas você talvez não tenha essa doutrina. E diz assim, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Não conheça as profundezas de Satanás, querido. Isso não é fora da igreja, isso é dentro da igreja, como foi no passado e é hoje também. As profundezas de Satanás estão no meio, e as pessoas são enganadas pelos espíritos familiares, achando que é o Espírito de Deus, quando na verdade é essa doutrina de Jezabel, que se dizia profetiza, como hoje tantos estão arruinando vidas, dizendo ser profetas e profetisas, mas na verdade é o ocultismo, são as profundezas de Satanás que estão trazendo novamente sua carga. Mas nesta manhã, no 25 diz, mas o que tendes, retende-o até o fim, até que eu venha. Você deve ser uma pessoa de fé, uma pessoa adulta espiritualmente, não menino levado por vento de doutrina, não.
mas que conhece e pratica a palavra de Deus, para não mais ser levado por tudo isso, porque é que diz no 26, ao que vencer, e você vence quando você está em Cristo, quando você faz a obra redentora do Cordeiro na sua vida, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso é sério? Se você é uma pessoa que aborrece tudo isso, que aborrece a doutrina de Jezabel, e você não tem medo de chegar e falar, essa doutrina não é de Deus, isso não é do Senhor, e você na verdade estará vencendo, estará fazendo o que Deus te manda, e guardando, e Ele promete que vai te dar poder sobre as nações. Isso acontecerá no milênio, quando Jesus voltar para reinar na terra, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. A promessa é grande, Deus te restaura, Deus te dará uma vitória maravilhosa, e tem mais, e dar-lhe a estrela da manhã. A estrela da manhã aqui significa o novo recomeço, a nova vida, a nova Jerusalém, o novo resplandecer, porque estrela da manhã não significava somente a estrela Vênus, porque naquela cultura a estrela Vênus, que é um astro bem grandão que aparece ao amanhecer, também simbolizava o resplandecer da glória, como o próprio sol é como um astro, porque estrela aqui quer dizer um grande astro, e o grande astro na verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem vai te dar a estrela da manhã, o novo recomeço, a vida eterna. Portanto, nessa manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, você vê 4 tipos de igreja, 7 tipos de igreja, e você deve escolher qual igreja você vai ser, qual igreja você será. Isso vai contar no dia do juízo, no dia da apuração final. Então, preste atenção, tenha certeza que a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, porque assim diz a palavra, assim nós cremos, e assim será, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.